Juliana, você é londrinense ou veio para Londrina? Qual dos dois? Sou quase uma nômade, né? Eu sou bela-vistense. Ah, isso. Eu sou de Bela Vista do Paraíso, né? A princesinha do norte do Paraná. Você sabe por que se chama Bela Vista do Paraíso, né? Eu sei, Porque de lá dá pra ver Londrina. Claro. mas eu explico, é porque Uhum. nasceu da Fazenda Paraíso, que é próxima à cidade. E realmente, da cidade, né? Que foi uma doação dos donos da Fazenda Paraíso para formar a cidade, se via Paraíso. Então, por isso que é Bela Vista do Paraíso, né? Ah, Que muito legal. bem. E você veio para Londrina em que época? Então, meus pais se mudaram para cá em 88, eu acredito, né? Em razão da necessidade da gente estudar e a gente estava crescendo, né? Eu falo que foi a melhor coisa que ele fez na minha vida, porque eu sou uma mulher de 1,80 m desde os 12 anos. E não era fácil morar numa cidade pequena com essa altura naquela Não, época. não te cabia na cidade, praticamente, né, Ju? Tava. Foi ótimo. Aí, como ela viu, ela teve uma bela vista do paraíso, ela veio parar em Londrina. Foi muito bom. Para mim foi muito gratificante essa decisão dos meus pais. Mas eu, na verdade, um grande tempo da minha vida eu vivi no Rio de Janeiro, né? Olha, Porque daqui, como eu falei, eu sou nômade, fui para Curitiba, como, né? Todo vestibulando londrinense vai fazer cursinho em Curitiba, trabalhei em Curitiba, inclusive. Depois fui para São Paulo para fazer outros trabalhos e acabei me mudando para o Rio de Janeiro, onde me formei, onde me casei, onde tive meu filho, me divorciei e voltei para cá. Então, assim, todo uma muita história. coisa Você aconteceu. foi no direito ou trabalhou com outras coisas? Nossa, eu já fiz tanta coisa, já fui empresária, eu já tive loja de biquínis, eu já tive loja de guaraná natural, Ah. já. E advogada, né? Hum. Mas foi onde me encontrei com direito de família, que eu trabalho desde assim do segundo ano da faculdade, quando eu comecei a estagiar. Já comecei com área de família. Eu estagiava no núcleo de primeiro atendimento da Rocinha, no Rio de Janeiro. Olha, E é ou ame ou deixo, a Aham. situação era essa, né? Situações assim incríveis que eu vivenciei. E desde sempre direito de família, foi onde eu me enquadrei, onde me encaixei, trabalhei a vida toda e continuo, né? Hoje eu tenho escritório junto com a Elisângela e nosso escritório é especialista na área. A gente faz só causas de família e de inventários, heranças, essas, né, é, sucessões que a gente chama dentro do direito de família. muito bem. Mas é um negócio, né? Acho que família não tem tanto problema assim, né? Não, é super suave, É, né? família se dá muito bem. Os advogados que não fazem família É. odeiam o direito de família. Tem um amigo meu gostando de família que tem 3 Então, simultâneas. precisamos conversar com ele. Já deu meu telefone para ele? Toda vez que eu me lembro de família, eu lembro de um filme italiano chamado Família Serpente. Olha só, não conheço. Se alguém já assistiu esse filme, é muito bacana, é uma comédia, evidentemente, né? E o enredo principal da história é o seguinte: é uma festa de final de ano, onde a família toda se reúne e recentemente a nona tinha falecido. Então a família estava reunida para resolver quem é que ia cuidar do nono, os filhos. E as noras e os genros reunidos para saber como é que iam se livrar do sogro. Então todo o filme se desenrola nessa Nessa confusão, nessa nessa temática temática. aí, né? E é um barato esse filme, é um barato. Olha aí, fica a dica de cinema do É, dia. dica de cinema do dia. Advocacia de famílias. E quem não tem família? É bom procurar uma, né? Senão daí você não trabalha, né? Exatamente, né? As pessoas falam assim, que horror, você faz divórcio. Eu falei, gente, mas eu adoro que as pessoas se casem. Eu quero que todo mundo se case. Porque se não casar, divórcio, né? Não, Não mas é que você é contra o Não casamento, sou de né? jeito nenhum, eu sou a favor. Eu acho não, que tinha até que tem um amigo que gosta tanto que já casou 3 vezes também. Aliás, eu também. na primeira vez que eu estive lá na vara de família para assinar a minha separação, antes tinha alguém em audiência com o juiz. E de repente começou uma gritaria lá dentro. Mata, mata esse cara mesmo, ele não vale nada e tal. E um quebra-pau dentro da sala do juiz. O segurança chegou lá, a polícia, tirou todo mundo de dentro. Quando eu vi saindo da sala, era a mãe atiçando um filho contra o outro.
Acontece. Então você imagina aí, gente, como é que pode chegar numa família, mãe atiçar filho contra filho? Aí você percebe que chega, né? Chega e é uma coisa São casos extremamente E você já triste, né? inusitados. presenciou alguma coisa do tipo? Vixe, Maluco. gente, Que vai você vai possa ser falar vai aqui ser pra gente? conversa para 3 dias. Então nos conte os mais estranhos e os mais inusitados. Cite 3. É. Além dos problemas, na vara de família, porque realmente, né, a gente eu costumo dizer que eu trabalho com o fim do amor, porque é isso, né, a gente namora, casa, vive uma toda uma situação e de repente o amor acaba para um dos 2, né, e acontece. Acaba pros 2 menos mal, né? Menos mal, mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes acaba para um e aquele outro que não queria se divorciar é quem causa a maior parte dos problemas, né? Mas esses problemas familiares acontecem também muito na vara de sucessões, de inventários. Isso com Né? certeza. Essas grandes embates, né, as grandes confusões que a gente enfrenta por questões patrimoniais, porque sempre tem aquele filho que cuidou mais do pai, que foi beneficiado, que o outro não concorda, e aquele que não quer cuidar da mãe. Não tem sempre essas confusões e, né, a gente tem uma lei que tem que ser obedecida e uma regra sucessória que tem que ser obedecida, e nem sempre ela é justa. Uhum. Então isso realmente Não é traz. justo aos olhos de uma pessoa, né? De uma parte, não é assim? Exatamente. Alguém se sente prejudicado e aí começam as confusões, né? Uhum. Então, os problemas, as causas de família acontecem não só na vara de família, mas também na vara de sucessões. Mas quando eu te falei sobre não ter família, não obrigatoriamente não ter família, mas alguém que ainda não se casou, poderia se usar de um serviço de direito de família? Ah, com certeza, né? Hoje a gente tem, tá na moda aí o contrato de namoro, que é justamente uma situação para quem ainda não está constituído em união estável, para quem ainda não está querendo se casar, mas que já está convivendo mais com maior afetuosidade com o namorado, vivendo. Hoje os relacionamentos são muito próximos, né? Acabou essa história de namorar, cada um vai para sua casa. Os namorados dormem juntos, viajam juntos, e às vezes não querem constituir família, porque namorado não é família, não gera direito a bens, né? Então, nós temos essa inovação, que é o contrato de namoro, que é justamente quando ambas as partes concordam que aquela relação é só de namoro e que não deve constituir ali um vínculo familiar. Então, eles Coloca optam isso por no fazer. papel. Colocam isso no papel. Aproveitando esse assunto, Juliana, eu tenho escutado muito pessoas comentando muito sobre a questão de ter namorado durante um período de tempo, houve, vamos dizer assim, o desencontro entre essas pessoas e uma das partes requer a união estável, Então, é justamente essa sem ter questão. esse acordo, né? Como é que isso funciona? Você podia explicar um pouquinho pra gente? Posso. A união estável, ela é uma relação contínua entre 2 pessoas, né, com o intuito de formar família. E por isso que o namoro às vezes se confunde, porque você vê 2 pessoas passeando juntos, né, passando Natal junto, Réveillon junto, mora junto, né, um tem a chave da casa do outro, né, agora não é nem mais chave, agora é só a senha da fechadura eletrônica. É. E aí, quando acaba o relacionamento para um deles e o outro fala Troca a assim: senha. trocou a senha, e aí, né? Então, e aí essa pessoa que sai perdendo entende que isso é um relacionamento estável, e o outro fala, não, mas isso era um namoro. Por isso que é importante formalizar. É muito difícil, né? Eu mesma, eu nunca fiz contrato de namoro, mas porque é muito difícil você chegar para outra pessoa e falar assim, olha, nossa relação é só de namoro e vamos pôr isso no papel, porque parece que é uma coisa ainda muito formal, né, para um relacionamento. Mas eu fiz vários contratos de namoro no meu escritório. Geralmente as pessoas já em segundo casamento, a gente chama de famílias recompostas, né? Aqueles que são divorciados, que realmente já têm o seu patrimônio, não querem compartilhar o patrimônio com o outro também já tem o patrimônio, não querem perder, porque a união estável, ela gera direito sucessório. Então, por mais que a pessoa pense, eu tenho um contrato aqui de união estável, e eu tive um caso gravíssimo, inclusive, de uma senhora que fez um contrato de união estável, colocou uma cláusula de separação de bens, achando que ela estava fazendo a melhor coisa do mundo, sendo que ela não vivia em união estável. O que ela tinha era um namoro qualificado, que a gente chama, que era um namoro mais próximo, mas que não constituía em união estável, mas ela fez esse documento para se preservar da parte patrimonial. Só que ela morreu.
E a outra parte entrou como herdeiro. Então não foi uma situação, não foi uma tática muito boa, né? Então o que a gente e assim, as questões de família são sempre individuais. As pessoas precisam mesmo procurar uma especialista para explicar o seu caso, para ver como resolver aquela questão. Porque o seu caso vai ser diferente do Paulo, que vai ser diferente do Edmilson, ainda que Uhum. vocês vivam uma relação parecida. Cada caso é um caso, É, definitivamente, né. Exatamente. Eu tô me lembrando, você falando dessa coisa de colocar no papel, ou assinar alguma coisa. Uma vez eu prestando consultoria para uma empresa, havia levantado uma série de informações por erros da empresa, apresentei ao presidente da empresa, falei: "Olha, tem isso, 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 vocês estão cometendo esse erro, esse erro, esse erro", expliquei e tal, bonitinho. Aí no fim da conversa eu falei com o diretor, falei: "Ah, então eu preparei isso aqui tudo em um documento, você pode assinar para mim?". O cara se ofendeu de um tamanho. Você não está confiando em mim? Quer Aham. que eu assine? Mas numa relação empresarial, já rola um papo Você desses. imagina melhor. Imagina chegar pra namorada e falar: "Amor, assina aqui, que a gente é só namorado". Pois é. "Você não confia em mim?" Ou vice-versa, né. "Você não confia em mim?". É igual o pacto antinupcial, né, que é tão mal visto, porque nós não temos o hábito de fazer testamento, nós não temos o hábito de pensar no futuro, né. Uhum. Todos nós sabemos que vamos morrer, mas eu Ah, aposto que ninguém tem testamento aqui. Aham. não, eu não vou. Ninguém organizou a sua parte, previdenciária por causa de morrer antes, né. Então, porque ninguém se pensa nisso. Então eu costumo dizer para os meus clientes, principalmente os mais jovens, né, você casar por amor, é você fazer um pacto antinupcial. Porque daí você tem certeza que o que é seu, o que é dele, né? Com o pacto de separação de bens próprios. Mas as pessoas não tratam do assunto e se ofendem, eu concordo com você. Ainda não existe essa dinâmica e essa instrução, né? Porque as pessoas têm um outro grave problema que nós temos dentro do direito de família, que está explodindo agora, que são as mulheres de 50 anos Hum. que largaram a profissão aos 20 para Pra se dedicar à família. se dedicar ao projeto familiar e tá tudo muito bem, tudo muito bonito, né? Só que ela tem um delay. Dos 20 aos 50, ela ficou 30 anos fora do mercado. E agora, como é que eu devolvo essa mulher, Porque né? agora o cara resolveu trocar ela por 2 de 25, né. Ou não, ou até mesmo ela resolveu que ela quer uma vida melhor, Ela ficou né? viúva. Exatamente. E aí, como é que ela faz? Não, se ela ficar viúva, tá bom que ela tem herança, mas o problema ou tem pensão do marido, né? A questão é quando há separação e ela não está preparada para o mercado de trabalho. E a gente não tem isso escrito quanto tempo essa mulher vai poder pedir alimentos para o seu ex-cônjuge, né? No máximo, ela vai conseguir 2, 3 anos, dependendo de se ela comprovar realmente Caramba. essa dependência econômica. E ela, em 2 anos, ela não reverte 20, 30 anos De vida, de né, e delay de fora do história, mercado. claro. Então, isso é um problema social grave que a gente está enfrentando. e quando ela não tem essa início lá atrás profissional, e agora ela se encontra agora numa situação que ela precisa de Nunca gerar teve uma Sim, nunca formação, teve, né. porque é, ela foi mãe, né? isso, Aham. Ela foi Não, mas motorista, ela foi cozinheira, não, ela foi mas dona de casa. antes disso tudo ela não teve uma não profissão. teve. Isso, Isso que nós tanto estamos dizendo, pior, ela não teve, é muito pior, né, tanto porque pior. ela nunca foi preparada para isso, e agora Isso. ela encontra uma outra realidade. Mas ouvindo você falar, eu estava pensando aqui um pouquinho, não houve vamos dizer assim, uma desconstrução dessa relação de fato que seria namoro, noivado e casamento, para uma situação de tentar usar o melhor de todos os mundos sem correr o risco? Na verdade, se você conseguir comprovar que você tá noivo, aliás, dica para os homens solteiros, fiquem noivos, porque o noivado ainda não é constituição de família, é um projeto futuro, né? Então Hum. tem se usado muito essa tese de que o noivado, eu costumo dizer, as meninas vão ficar encantadas, né? O cara chegou com uma aliança pedindo ela em casamento, mas é só noivo, né? Cilada, cilada Estamos em casa daquele carrinho que ele comprou, aquele apartamento que ele tá viu, comprando. nós noivamos agora para casar daqui 8 anos. Então, é isso. Mas você entendeu que é o projeto futuro? Porque a união estável é o agora, né? Tanto que a declaração de união estável feita em cartório não basta para comprovar que você vive em união estável. Você tem que comprovar efetivamente que você está numa relação, né, contínua, duradoura, pública, né, com a intenção de constituir família. Então, dentro desse negócio que o Edmilson falou, eu acho que talvez até seja mais ou menos o que ele tenha imaginado, é você pular etapas, né, Edmilson? Eu pular É. etapas e, E na verdade, não querer correr o risco de nenhuma etapa, não é isso? hoje eu não sei se É.
Antes, dentro desse aquilo, namoro, noivado, Noivado. casamento e tal, Isso. parece que existia assim uma métrica a ser seguida. Hoje não, né? Uma Hoje o cara sequência, né? Mas que hoje se mistura muito, né? sim, mas eu acho que o mundo nosso é tão imediatista que Sim. transferiu até para relações. Vivemos Isso. A Primeiro é o pessoa caso, depois conhece cuida do hoje, resto, né? semana que vem ele Isso. quer morar junto E é já, isso, até para economizar, né? né? É, Porque é uma questão dos amores líquidos, inclusive, que a gente, né, comenta tanto. As pessoas elas querem estar juntos o tempo todo, né? Ninguém mais namora, salvo os de 15, 16 anos, mas se você já tem já saiu de um relacionamento, né? Se você já tem sua casa, o outro também tem a casa dele, a tendência é que vocês fiquem cada vez mais juntos. Então, essa questão de vamos namorar, vamos noivar, vamos casar, nem dá mais tempo, né, gente? Vamos combinar. Verdade. Chegou numa idade que você quer que o negócio se resolva rápido. E é uma situação bem mais nova do que viver os nossos pais. sem dúvida. Porque naquela época, nem divorciava, né? Separava, desquitava. Desquite. Então, para você entrar num novo relacionamento, não era tão simples. Não era tão simples como é hoje, principalmente, né, para as mulheres. Os homens até se casam. Aliás, os homens casam rapidamente. As mulheres demoram um pouco mais para ter coragem de enfrentar um novo relacionamento. Você estava falando aqui, eu lembrei agora, às vezes dá a impressão que as pessoas estão querendo fazer test drive. Test drive, Então, eu não sei como é que vai ser, então vamos testar como é que vai ser. Se der certo, eu vou, senão, não compra. E eu já ouvi isso da minha mãe. Você não tinha que morar um ano junto antes de decidir casar ou não. Falei, mamãe? Tudo isso. excelente, sábia. Pessoa sábia, né?